Esta celebração eucarística vai ser aplicada para a alma de Agostinho Cordeiro, filho, pais, irmãos e sogros, pela saúde de Maria Idalina Souza e para a alma dos seus familiares defuntos, e também pela recuperação da saúde do nosso pároco, Padre João Pires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, estamos reunidos para celebrar a nossa Eucaristia Dominical neste 18º domingo do Tempo Comum, em que o Senhor vai-nos falar da importância do alimento espiritual para a nossa vida, a Palavra de Deus que alimenta a nossa fé e o pão da Eucaristia que nos fortalece e que faz comunhão, que nos une profundamente a Jesus Cristo e uns aos outros. Vamos, pois, preparar-nos para celebrar o melhor possível estes santos mistérios, reconhecendo com sinceridade e humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Mostrais, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
18º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Depois de o ter libertado da escravidão do Egito, Deus conduz Israel através do deserto para a terra prometida. Perante as dificuldades do caminho, o povo depressa se esquece de tudo quanto o Senhor fez por ele. Escutemos a ingratidão de Israel e a maneira como o Senhor lhe responde. Segunda leitura. Na continuidade do domingo passado, São Paulo recorda aos Efésios as consequências da fé que abraçaram e do batismo que receberam. Evangelho. Depois da multiplicação dos pães, a multidão ficou de tal maneira entusiasmada que procurou apoderar-se de Jesus para o fazer rei. Não por causa dele ou da sua pregação, mas porque julgava que assim teria o sustento garantido. Querem um Messias ao seu serviço. Por isso, Jesus ocultou-se deles. É neste contexto que começa o Evangelho de hoje. Escutemos. As leituras serão proclamadas pela Manuela Mendes e pela Senhora Milagres e a oração dos fiéis pelo José Maria Saldanha. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Disseram-lhe os filhos de Israel: antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. Trouxeste-nos a este deserto para deixar morrer à fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ao cair da noite comereis carne, e de manhã saciar-vos-ei de pão. Então reconhecereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Nessa tarde apareceram codornizes que cobriram o acampamento, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina como geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: Manu, que quer dizer, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: é o pão que o Senhor vos dá em alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Nós ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele realizou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Deu suas ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu. Para alimento fez chover o maná. Deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes, mandou-lhes comida com abundância e introduziu-os na sua terra santa, na montanha que a sua direita conquistou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Segunda leitura, leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis o que vos digo e aconselho em nome do Senhor. Não torneis a proceder como os pagãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que aprendestes a conhecer a Cristo, se é que dele ouvistes pregar
e sobre ele fostes instruído, conforme a verdade que está em Jesus. É necessário abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho, corrompido por desejos enganadores. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na justiça, na santidade verdadeiras. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. E ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Disseram-lhe eles: que milagres fazes tu, para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto, os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito, deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. No domingo passado começámos a ler o capítulo 6 do Evangelho de São João. É um capítulo longo em que ele fala do pão da vida. Começa precisamente pela multiplicação dos pães, como escutámos no texto do Evangelho do domingo passado. Mas pouco a pouco ele vai fazendo uma catequese aos seus ouvintes para que eles percebam que não só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus.
É o próprio evangelista São João que logo no prólogo do seu Evangelho nos diz que no princípio era o Verbo, era a palavra, e o Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós. Portanto, ele trata Jesus Cristo como sendo a palavra de Deus que nos é revelada e que nos comunica como é que nós devemos proceder. Falar da importância do alimento corporal não é necessário, porque todos nós sabemos que ele é indispensável na nossa vida. Por isso é que normalmente nós fazemos 3, 4 refeições por dia para termos boa saúde. E hoje, sobretudo os nutricionistas e não só, falam da importância de termos uma alimentação equilibrada para que não tenhamos tantas doenças e possamos ter uma saúde razoável, uma saúde que nos permita viver o melhor possível. Falar destes alimentos corporais não é necessário, digamos assim, a não ser sobre os aspectos que nós devemos ter cuidado para termos uma melhor saúde. Mas é importante que nós pensemos no alimento espiritual. E se nós olharmos à nossa vida, se olharmos à vida do mundo em que nós vivemos, à vida dos nossos cristãos, nós vemos que há muita gente que está distraída deste alimento espiritual. Muita gente que tem fastio de ouvir a palavra, de se alimentar da palavra de Deus e de se alimentar do pão da Eucaristia. Nestes textos de hoje, a primeira leitura, que é do livro do Êxodo, apresenta-nos a murmuração do povo de Israel, que na travessia do deserto, ao começar a passar fome e sede, se revoltou contra Deus, digamos assim, e contra Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. E então o Senhor disse a Moisés: vou fazer que chova para vós o pão do céu. Ora, Jesus Cristo no Evangelho de hoje faz referência a este pão do céu, ao maná, que Deus fez com que aparecesse para que o povo de Israel fosse alimentado na travessia do deserto. Mas o verdadeiro pão do céu não é este maná, o verdadeiro pão do céu é Jesus Cristo. Quando Jesus, ao falar aos seus ouvintes na cidade de Cafarnaum, é uma das cidades da margem do lago, ou do mar da Galileia, disse que o pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ora, um pouco antes no Evangelho, neste Evangelho de São João, no capítulo 3, há aquele diálogo de Jesus com a samaritana, quando Jesus pede de beber à samaritana que tem ido junto ao poço de Jacó para tirar água. E no diálogo ele fala de uma água viva que jorra para a vida eterna. E a samaritana diz-lhe: dá-me dessa água para que eu não volte aqui ao poço buscar mais água. Portanto, Jesus faz uma catequese a esta mulher falando dessa água viva. Essa água viva que ele próprio, digamos assim. Aqui fala aos ouvintes que foram à procura dele até à cidade de Cafarnaum, dizendo: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Ao longo de 5 domingos, começar no domingo passado e vai até ao fim deste mês, portanto, os próximos 3 domingos, este e os próximos 3 domingos, vamos falar ainda do pão da vida e toda esta caminhada. E no fim, já no último domingo, no 5º domingo, em que nós lemos o Evangelho de São João, no capítulo 6, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: então vós também vos quereis ir embora? Pedro respondeu: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Ora, é porque acreditamos, é porque sabemos que o Senhor tem palavras de vida eterna, que nós aqui vimos celebrar a nossa Eucaristia neste dia que é o dia do Senhor, ou seja, no domingo. Mas é importante que nós olhemos sempre também para a nossa vida à luz da palavra de Deus. E temos vindo a ler
na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, que também vai ser lida até ao 21º domingo, quando nós terminamos esta catequese sobre o pão da vida. Aqui o apóstolo diz aos cristãos de Éfeso: o que vos digo e aconselho em nome do Senhor, não torneis a proceder como os pagãos que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que aprendeste a conhecer a Cristo. Ora, é importante que nós recordemos exatamente a catequese que nós recebemos desde pequeninos e que nos fez escutar a palavra de Deus e procurar corresponder aos seus apelos. E acrescenta Paulo ainda nesta carta aos Efésios: é necessário abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho corrompido por desejos enganadores. Ora, nós vivemos num mundo em que muitas vezes nos apresentam caminhos que não são caminhos que levam à felicidade eterna, são caminhos que nos fazem desviar dessa meta. E por isso é preciso que nós sempre estejamos a confrontar a nossa vida com a palavra de Deus, para que à medida que notamos que alguma coisa não está bem, nos convertamos e nos voltemos para Ele. E ainda dizia Paulo aos Efésios: renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na justiça e na santidade verdadeiras. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, nós que fomos revestidos do homem novo, peçamos humildemente ao Pai Celeste que nos torne dignos dessa graça, dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades, para que se renovem e anunciem a Jesus Cristo como fonte de luz e de santidade. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que pensam demasiado nos bens deste mundo, para que trabalhem não tanto pela comida que perece, mas pelo alimento que dura até à vida eterna. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres que não são respeitados na sua fé, na sua consciência e na sua liberdade, para que Deus os livre das mãos dos seus perseguidores. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que se uniram em matrimónio, para que manifestem no seu modo de viver o mistério do amor de Cristo pela Igreja. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros desta nossa Assembleia, para que os benefícios oferecidos pela bondade de Deus nos levem a amá-lo com todo o nosso coração. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que ao povo de Israel destes o maná,
e na plenitude dos tempos enviaste o vosso Filho, que nos dá o verdadeiro pão do céu, saciai a fome e a sede que temos de vós, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida na comunhão da Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para o louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos à vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Agostinho Cordeiro, filho, pais, irmãos e sogros, e os familiares defuntos de Maria Idalina Sousa, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo homem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente os familiares defuntos das pessoas aqui presentes, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Oh
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso dia, eis a minha morada, fazei-me a palavra e serei salvo. Mais alto.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor nos acompanha.